Bom dia. Bom dia para você também que está na internet. Eu ainda não te dei bom dia. Bom dia para todo mundo que está aqui. Não sei se todo mundo me conhece, mas meu nome é Raquel, sou esposa do pastor Leonardo. Se você não sabia, Léo é o meu filho, é o nosso filho. Ele é Leonardo. Depois eu te conto isso, que isso é uma outra história. Ele que inventou isso. Vou contar. Conta. Eu queria começar já contando história, né? Ela tinha nascido meu primeiro filho, ela botou o nome, e o segundo filho era meu direito de botar o nome. Graças a Deus você tem direito, né? Tinha o direito de botar o nome. E aí, eu falei, poxa, Leonardo não vai ficar legal. Leonardo Júnior, eu não gosto. Nem né? pensar. É. E ela não ia deixar, né? Então tem que ser esperto. Falei, já sei. Já que vão chamar de Léo, que me chamam de Léo, né? Leonardo, né? Eu vou botar o nome dele de Léo. Aí você me pergunta, pastor, é só Léo? Todo mundo faz a pergunta, só Léo. Inclusive, comprei uma camisa para ele escrita, só Léo. Ele tem uma camisa, porque todo mundo pergunta isso a ele, né? Toda vez que perguntam, qual é o seu nome? Meu nome é Léo. Léo é apelido? Não, é só Léo mesmo, é Léo puro. O Instagram dele é só Léo. O Instagram dele é esse, é só Léo. Mas eu queria Léo, e ela não queria. E aquela coisa, né? E aí, como é que eu vou fazer, né? Eu tive uma ideia. Eu falei o seguinte, vou mudar o nome dele. Eu vou botar o nome dele de Juca. Mas era sério. Sério era mesmo? Sério. Falei, vou botar de Juca. Ela, não, Juca, pelo amor de Deus, Juca não. Não, vai ser Juca. Então você decide, vai ser Juca ou Léo? Lá na maternidade, toda rasgada. Ele, tô saindo para registrar a criança. Então, é Juca ou Léo? Eu tenho opção? Botei o bode na sala, depois tirei, né? Não é isso? Então a gente tem algumas histórias que a gente vai compartilhar com vocês, né? A gente trabalha aqui nessa igreja com o Ministério de Família. A gente está aqui à frente de todos os braços do ministério. Isso é uma honra, isso é um privilégio. O nosso coração se enche disso, o nosso coração arde por isso, por família, cuidar de famílias. E a gente sabe por que Deus nos chamou para fazer isso, né? Só a gente sabe, como o Léo falou assim, o meu socorro vem do Senhor. Se Ele não estivesse conosco, só a gente diria isso. Então, eu posso dizer, a gente pode dizer que Deus nos resgatou de um lugar que poderia ser, não ter solução, não ter saída, mas Deus, Ele pega essas coisas assim, loucas desse mundo para envergonhar as sábias. Então, a gente está aqui porque Deus nos chamou e nós sabemos do nosso propósito, né? Isso aí. E a gente estava pensando, né, pedindo a Deus uma direção para o tema desse mês, né, da família, depois se transformou num mês de família, né, e Deus falou isso ao nosso coração, né, de casa de paz, né, e a gente lembrando daquela passagem que deixa eu já ler com você, que diz assim, porque o reino de Deus, está lá em Romanos 14, 17, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, eu já começo a falar com você, né, o que estava assim, borbulhando no nosso coração quando Deus nos deu essa direção para a casa de paz. Que a nossa casa é o reino de Deus, não é verdade? Amém. A tua vida é o reino de Deus, não é verdade? E o reino de Deus, ele não são coisas. Nunca foram coisas. Reino de Deus não é a igreja aqui, o templo. Né? Reino de Deus não é o teu trabalho. Reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Ou em outra ordem, né? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E onde há o Espírito de Deus, e na tua casa habita o Espírito de Deus, há justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Disponível para mim e para você. E nós vivemos um momento esses últimos 3 anos, vivemos momentos tão desafiadores, né? De repente o mundo vinha você tinha tudo organizado e de repente aparece uma pandemia na nossa porta, né? Bate na nossa porta uma pandemia e mudou tudo, virou tudo de cabeça para baixo, né? Você ficou tenso, eu fiquei tenso, todo mundo ficou tenso, né? Por mais paz interior que a gente tenha, né? Aquele momento de incerteza traz uma certa instabilidade para todo mundo. E muitas famílias estão até agora sofrendo consequências daquele momento que a gente viveu. E eu queria deixar muito claro que esse ano, Deus falou isso conosco,
que esse ano é um ano da gente virar essa página. Amém. É um ano da gente entender que o reino de Deus, ele está instalado na tua vida. Amém. E instalado na minha vida. Está instalado na nossa casa, na tua casa. Amém. E se ele está instalado na tua casa, tem disponível para mim e para você justiça, a justiça de Deus, paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia. Amém? É lógico que paz, e aí nesse tema desse mês, a gente escolheu esse aspecto do reino de Deus, que é paz, né? E paz, eu já começo dizendo para você que paz não é ausência de problemas. Paz não é ausência de desafio. É apesar do desafio, apesar do problema que a gente enfrenta, todo mundo, né? A gente consegue, o nosso interior se manter em paz. Se manter confiante. Confiante. Amém. É isso, filho? Esse momento que o Léo está falando da pandemia foi uma coisa que ninguém esperava, a gente nunca viveu isso. E a gente percebeu como as famílias ficaram assim, meio desequilibradas, porque ficou todo mundo junto, né? Ninguém saía para trabalhar, e os problemas que já existiam, na verdade, eles já estavam lá, mas eles ficaram completamente aparentes. E muita gente não soube lidar com isso, né? Com as diferenças. E eu quero dizer que dentro da nossa casa, a gente vai ter conflito, a gente vai ter dificuldades, a gente vai ter situações que a gente não sabe como lidar. E eu quero dizer para você que bom que você não sabe lidar com isso, porque não é na nossa força, não é do nosso jeito. É a gente declarar uma completa dependência desse Deus. Senhor, eu não sei como eu vou fazer para resolver essa situação que se apresentou. Porque até, como o nosso pastor fala, se você não quer ter problema, se você não quer ter enfrentamento, não quer ter dificuldade, então pede para ir embora. Porque enquanto a gente estiver aqui, a gente vai passar por isso. E você e eu estamos sendo treinados. E nosso papel, por exemplo, como pais, é de treinar os nossos filhos. E nesse ambiente da nossa casa, eu queria que você passasse aquela tela. Mas espera aí. Raquel, você tem problema? Nós temos problema ou não temos? Não, que isso. Lá em casa, os anjos... Tem um monte de artista na minha casa, né? Todo mundo tem remela. Só a bailarina que não tem. Você sabe disso, né? Só a bailarina que não tem. Todo mundo tem. Todo mundo enfrenta dificuldade. Isso. Não é isso? E aí eu queria falar com você, a Raquel já iniciou, né? Que isso aqui é importante demais, você e eu iniciar pensando sobre isso. Independente do modelo, nossa família é um projeto de Deus. Eu estava vendo um amigo meu, pastor, ele estava pregando, e ele falou algumas coisas que isso inspiraram, essas coisas inspiraram a minha Raquel. Ela viu primeiro, me falou, e eu fui ver, e ele estava falando sobre isso. E inspiraram alguma coisa que eu quero compartilhar com você já de início. Porque talvez você esteja pensando, possa estar pensando assim, poxa, mas Deus tem um modelo, né? Tem um padrão ali de família, né? E, de repente, a minha família não está nesse padrão, não está nesse modelo, né? Eventualmente, você é uma mãe que está criando seus filhos sozinha, você é um pai que está criando seus filhos sozinho, né? Você é uma avó que está tendo que criar os netos, sabe? Essas coisas que acontecem, né? E isso, independente do modelo que esteja na sua casa, Deus tem um compromisso com a tua casa. Amém. E eu queria que você se sentisse incluído, porque é muito comum, né, quando a gente vai falar sobre família, a gente se excluir, porque na minha casa eu não vejo, né, aquele modelo, né, que Deus planejou, e Deus planejou mesmo. E Deus fica feliz de ver esse modelo. No entanto, né, pode ser que na tua casa esteja só você crendo. E aí, como vai ser? Por isso Deus não está lá? Nada disso, Deus está com você e Ele tem um compromisso com a tua casa. Amém. Quero lembrar você, uma mulher, quando os homens foram espiar a terra, eles foram espiar a terra, e aí chegou lá do Velho Testamento, né? Então foi lá Josué, foi lá Caleb e mais os outros, que nem tem nome, né? Só Caleb e Josué que tem nome, graças a Deus que creram, né? E aí quando foram lá espiar, teve uma mulher que acolheu eles. Vocês lembram? Qual era a profissão da Raabe?
Ela era uma prostituta. Olha só. Ela era uma prostituta. E por causa da prostituta, os pais dela e os irmãos dela foram salvos, porque ela foi transformada no seu coração. Amém. Talvez os pais dela, talvez os irmãos dela tivessem vergonha da irmã que tinha. Às vezes a gente olha para a nossa casa, a gente vê alguma coisa que a gente não queria que fosse daquele jeito. Não é verdade? Tem coisa na minha casa que eu não queria que fosse daquele jeito. Tem coisa na sua casa que pode ser que você não queria que fosse daquele jeito. Mas eu digo que tudo pode ser transformado pelo poder de Deus. Eu só queria complementar isso, que talvez seja só você que creia na sua casa. Só você que está em contato com essa presença. E não se sinta solitário, e não se sinta inferior ou incapaz. Não, a minha família parece que não tem mais jeito. Isso é uma mentira que o diabo está tentando te convencer. Mas basta que só você creia. Você tem você, a palavra de Deus e o Espírito Santo concordando com você. Apenas declare, mantenha a sua declaração de fé até o final e você vai ver, porque há uma promessa inclinada com a gente. É Deus que prometeu para a gente. Então, Ele vela para que a palavra dele se cumpra. Então, se Ele disse, é só você manter a tua firmeza e a tua declaração de fé, porque você vai ver. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Quem está na tua casa vai ser salvo. Amém. Aleluia. Eu não sei qual é o modelo lá, eu não sei como funciona lá. Então não se exclua, se inclua nisso. Amém. Eu e a minha casa, todos que estão na minha casa serão salvos. Aleluia. Independente do modelo que a gente tem ali na nossa casa. Porque quando eu me converti, né, eu era o único lá. Estava o único lá, né? Mas depois minha irmã veio e a minha casa era eu, minha irmã e minha mãe. Depois veio minha mãe, depois minha irmã, né? E está todo mundo aí andando Amém. Com Deus, servindo a Deus, né? Vamos até o final. É assim que é na tua casa também. Tu e a tua casa. Então, se inclua nisso. Eu não sei como é o modelo lá, como é que é a tua casa lá, mas se inclua nisso, porque a tua casa é uma casa de paz, Aleluia. porque o Espírito Santo habita lá. Amém. Então, tem disponível, e aí a gente pode se surpreender, não é verdade? Como os irmãos de Raabe devem ter se surpreendido de todo mundo ter sido salvo pela irmã deles. Pela irmã que não estava no modelo, mas entregou a sua vida. E é assim que vai acontecer na tua casa também. Pode ser que os irmãos dela sejam... Os irmãos, os pais, podiam ser até religiosos. Não sei como é que era. Mas quem salvou a casa deles foi a irmã. Foi Raabe. Aleluia. Foi Raabe. Então eu e você podemos acreditar que aquele nosso filho, que aquele nosso irmão, que aquele nosso pai, que aquele nosso... vai ser salvo. Aleluia. E vai ser transformado. Amém. E nós vamos nos surpreender com aquilo que Deus vai fazer através da vida dessa pessoa. Amém. É isso que nós vamos crer. Amém? Crê comigo? Amém. Então você está dentro. Em família, nós somos mais fortes. Em família, nós somos mais seguros. Em família, nós somos acolhidos. Somos amados, não é verdade? Amém. É na família, não sei. Eu falo isso lá em casa, né? Quando a gente vai fazer uma oração, quando a gente vai conversar lá, fazer a DR, a famosa DR. Nós temos 3 filhos, talvez você não saiba, né? A gente fala isso tantas vezes que a gente acha que todo mundo já sabe, né? Nós temos 3 filhos. Quem tem 3 filhos aí? Poucos. Vamos orar para essas pessoas? Vamos orar, você ora junto comigo. A gente intercede por vocês, vocês intercedem por nós. Tá bom, beleza? Quem tem mais de 3? Tem alguém com mais de 3 aí? Olha ali, tem 4, né? 4, ó, que beleza. Velho Mauro lá. Por vocês eu vou fazer jejum. Tá bom? Tá bom? Então, gente, assim, temos 3 filhos, né? A correria danada, aquela loucura, trabalho, igreja e tal. Tem 3 idades completamente diferentes. 3 idades. Um tem 19, o outro tem 15 e a outra tem 5. Então nós estamos experimentando. Nós somos loucos. Ai. Que coragem. Não vou falar aquela frase, não. Agora vou ter que falar. Não. O pessoal fala isso, que coragem? Eu falo, coragem não, imperícia.
Aí eu venho e... Foi presente de Deus. Exatamente. Eu acho que eu já falei isso aqui com vocês com relação à Estela, que a gente teve ela quando a gente esteve fora aqui já do na maturidade, Rio. já na maturidade. Exatamente. Ai, nem gosto de lembrar isso, mas tudo bem. Mas aquelas coisas que a gente guarda lá no coração, sabe? A gente sempre quis ter uma menina. Na verdade, ele quis sempre ter uma menina. Claro que eu também, né? Eu queria fazer minha árvore de Natal. Mas era uma coisa que a gente não buscava mais, porque os meninos já tinham crescido, já estavam grandes, e a gente queria ter um pouco mais de liberdade. Aí veio a Estela. E aí eu lembro que quando a gente veio aqui para visitar a igreja, porque a gente estava fora, o pastor Hélio lembrou uma coisa para a gente, que Deus ele é um Deus de detalhes. E Ele tem prazer em abençoar você nesses detalhes. Ele é um Deus de cuidados. E Ele sabia que esse desejo estava guardado lá no nosso coração. E eu fui lá para João Pessoa só para ter a Estela. Só para isso, tá? Depois eu conto em outra oportunidade. É isso aí. Então, família, eu falo sempre para o pessoal, né? Para os meus filhos. Esse ambiente aqui, onde nós estamos, é o lugar onde as pessoas mais te amam. Não existe lugar nenhum fora desse ambiente aqui que tenha mais amor, que tenha mais... Agora, também tem disciplina, que às vezes se confunde, né? Eles precisam saber disso. Vocês que estão jovens aqui, que estão assistindo a gente, né? O ambiente de casa, às vezes, é um ambiente incômodo, porque é um ambiente onde tem disciplina, né? E nem sempre a gente quer disciplina. Nós mesmos, né? Adultos já, a gente não quer disciplina, às vezes. Não queria... Fica fugindo, não. Então, assim, esse lugar aqui é o lugar onde mais tem amor. Onde você vai ser mais amado, mais seguro, mais acolhido, é esse ambiente de casa. Né? E eles enxergam com um pouco de hostilidade, porque a gente é que tem que dizer não para eles. A gente fala para eles, olha, no mundo vocês vão receber um não, mas não vai ser com amor que a gente está dizendo não para você. Então, você tem que ouvir não aqui e entender o porquê. E, às vezes, a gente também é bem sincero e fala assim, não, por que não? Porque não é pronto. Porque não é pronto. Eu sou mãe, sou pai e eu estou determinando que não e acabou. E não tem explicação. Às vezes tem e às vezes não. Normalmente tem, né? Normalmente tem. Normalmente a gente é muito flexível. E, às vezes é uma percepção, não, isso não é legal, isso aqui não vai ser legal, tal. Pronto, né? Mas então esse ambiente é o lugar onde a gente tem mais segurança, não é verdade? É o lugar que você chega em casa, cheguei em casa, né? Mas também família é o lugar de enfrentamento de barreiras, de desafios, de dificuldades, não é? De dúvidas. O ambiente familiar é isso, gente. É um lugar de segurança, é um lugar de amor, mas é um lugar também de barreira, desafios. A gente enfrenta juntos essas barreiras, esses desafios, né? E quantos desafios enormes você já enfrentou em família, né? Quantos desafios gigantescos que talvez, né, eu não conseguisse enfrentar, né? A gente só pode contar com quem? Com Deus, né? Eu conheço, né? A gente acaba conhecendo a história de várias pessoas. A gente sabe de pessoas que estão enfrentando barreiras gigantescas. E estão enfrentando, e estão vencendo, e vão vencer. Mas temos também outras pessoas que as barreiras são pequenininhas e elas não conseguem ultrapassar aquela barreira, né? Então, eu preciso saber por quê. Porque eu preciso saber que, primeiro, é um ambiente seguro, um ambiente de amor, mas é um ambiente também de desafios, de enfrentamento de barreiras. Isso precisa estar bem claro. E ela e os nossos filhos, você, a sua esposa, seu marido, os seus filhos, precisam entender que todas as barreiras, todos os desafios, nós vamos enfrentar juntos. A gente está no mesmo time. Não tem ninguém um contra o outro. E aí eu sempre falo isso lá em casa também. Gente, se vocês perderem, a gente perde também. Mas quando vocês ganham, a gente ganha junto. A gente está no mesmo time. Não tem ninguém brigando um com o outro. Então, às vezes, a gente também tem essa tendência de, quando aparece o conflito, jogar a culpa para o outro. Não, é tudo nosso. O problema é nosso, a vitória é nossa, a gente está junto nessa jogada. A gente vai arrumar uma estratégia que a gente tem que colocar Jesus como centro disso, toda a capacitação vem dele, e algumas vezes eu não vou saber como vou resolver esse desafio que apareceu, mas Senhor, eu coloco você no centro, nos orienta, nos dá a tua inspiração, do teu Espírito Santo, e a gente juntos, como equipe, vai vencer isso. Em geral, os problemas são externos que influenciam o interno, não é isso? Mas às vezes também aparecem problemas internos, né? Um desafio que apareceu que eu causei,
o que ela causou, né? E aí? Ainda assim, nós podemos enfrentar todos esses desafios juntos. Amém. Vamos enfrentar juntos. Está comigo nisso aí? Amém. Isso aí. Então, a gente queria falar de 3, 4 coisas, rapidamente, que possa abençoar. Lógico que tem muitas coisas que a gente pode fazer, né, para que a minha casa seja uma casa de paz. Mas, no nosso coração, tem essas 4 coisas aqui que a gente queria compartilhar com você, para que Deus possa te abençoar e abençoar a tua casa. Amém? Então, a primeira coisa, eu sou o primeiro a valorizar a minha casa. Você pode falar isso? Eu sou o primeiro a valorizar a minha casa. Se eu não valorizar a minha casa, ninguém vai valorizar. Você sabe disso, né? Não é verdade? Se você não valorizar a tua casa, valorizar as pessoas que estão ao seu redor, na tua casa, ninguém vai valorizar. E isso é importante, gente, quando a gente parar para pensar assim. Normalmente a gente fala, né, dos pais, do casal, mas também dos filhos. Você que é filho, que está assistindo essa mensagem, você precisa valorizar os seus pais também. Que às vezes, né, a gente pega, o filho tem isso, né? A gente pega o bastão já lá na frente, né? Nosso pai vem correndo, entrega o bastão um pouco mais à frente. Nosso papel é pegar esse bastão, correr, entregar para os filhos lá na frente, e a gente vai, né? Não é verdade? Né? E aí, como você já pegou o bastão um pouco mais à frente, você não sabe a quantidade de pedras que o teu pai quebrou para chegar até ali. Não sabe a quantidade de barreiras, sabe aquela corrida de barreiras? Quantas barreiras ele teve que pular para poder chegar ali e te entregar o bastão. Então, eu e você precisamos ter isso muito bem claro. Se eu não valorizar minha casa, ninguém vai. Todo o sistema desse mundo é para desvalorização. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Você quer falar alguma coisa sobre isso aí? E aí eu quero falar de maneira prática, como é que eu valorizo as pessoas que estão dentro da minha casa? A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, eu não posso ser aquela mulher que estou sempre reclamando de tudo. Reclamando do meu marido, do comportamento dele, reclamando dos meus filhos, reclamando de como eu estou cansada. Às vezes a gente fala mesmo, mas se a gente não falar, a gente explode. É melhor a gente falar, hein? Ó, fica ligado. Mas eu preciso abrir a minha boca em fé e declarar, ainda que eu não esteja vendo aquilo que eu gostaria de ver, eu preciso declarar em cima da palavra de Deus. Então, eu preciso ser sábia. A mulher, a temperatura da casa, é ela quem dá. Né? Se ela está estressada, se a mãe, né, a esposa está estressada, todo mundo fica. Verdade. Então, a gente... É verdade. É verdade, né? E Muito também verdade. se está tudo calmo, mas assim, todos precisam cooperar para que esse ambiente fique agradável. Certo, maridos? É isso aí. Então, eu preciso abrir a minha boca e também elogiar. Cara, como é bom receber um elogio, mas fazer um elogio também é muito bom. Né? Então, assim, aquele marido que lava o banheiro de vez em quando. Mas se ele lavou uma vez no mês, muito obrigado, marido. Né? Meu filho que deixou as meias espalhadas, as toalhas largadas, molhadas em cima da cama. Filho, recolhe. Um dia você fala assim com calma, no outro dia você sai chutando, né? Ele, o cachorro. Mas eu preciso cuidar desse clima, gente, mulher. A gente tem esse potencial, entendeu? De ou acelerar todo mundo, ou desacelerar, ou entristecer. Não que isso esteja sobre os nossos ombros, mas a gente precisa ter atenção para isso. Sim. Então é isso. Eu e você somos esses responsáveis. Porque, sabe o que acontece? Na verdade, a gente precisa ser intencional. Intencional. O que a gente tem o hábito de fazer é ir vivendo passivamente as coisas. Então, eu e você, nós precisamos ser intencionais nas coisas que a gente faz. Então, eu tenho uma frase que eu gosto de falar sempre, que é assim, ó, toda tarefa é subordinada ao propósito. O que é isso? Não entendi, pastor. Toda tarefa é subordinada ao propósito, porque se eu tenho o propósito de valorizar a minha casa, por que na minha fala eu desvalorizo? Então, a minha tarefa do dia a dia precisa valorizar a minha casa, porque o meu propósito é valorizar a minha casa. Entende? Se eu tenho o propósito de emagrecer, por exemplo, né? Eu não posso ficar comendo pudim de leite, apesar de amar pudim de leite, não é verdade? Então, toda tarefa é subordinada ao propósito.
Então, se a gente for intencional, tudo aquilo que a gente for falar hoje, você vai entender muito, muito claramente, né? Então, isso é o primeiro. O primeiro item, então, é: eu sou o primeiro a valorizar a minha casa. Só mais uma coisa que eu queria falar. Isso. Quando a gente expressa amor, né, dentro da nossa casa, em relação aos nossos filhos, marido, esposa, uma coisa importante da gente observar é como a gente expressa esse amor. Porque o Leonardo sabe como ele demonstra esse amor por mim. E eu preciso estar atenta como o meu filho, como o meu marido, percebe esse amor. Por exemplo, eu arrumei a casa toda, deixei tudo organizado, aí no primeiro momento que eles chegam em casa, bagunçam tudo. Isso me deixa irritada. E eu tenho uma linguagem de amor. Aliás, eu tenho várias, eu acho que eu tenho todas. Eu gosto de receber presente, eu gosto de elogio. O que mais que eu gosto? Fala aí, que aliás você precisa saber. Mas o quê? Quê? Atenção. Quem não quer atenção, gente? Então, assim, eu preciso reconhecer o que o meu cônjuge, os meus filhos reconhecem como amor. Isso é legal demais. Pode ser que eu esteja fazendo alguma coisa que eles não entendem que eu estou amando. Então, você precisa se debruçar nisso atenciosamente e ver como o seu cônjuge, como os seus filhos percebem que você os ama. Isso é legal demais, porque às vezes a gente está fazendo um esforço gigantesco na nossa percepção, né? Eu estou fazendo um esforço gigantesco, mas a pessoa não percebe isso. Ela não percebe porque não é o jeito dela perceber que é amada, dela perceber amor. Isso é demais, porque, olha só, qual é o meu jeito? Eu gosto de fazer coisas pelas pessoas. Para dizer que eu amo a pessoa, eu faço coisas, né? Eu sou muito serviço. Eu assim, sou menos de falar e mais de fazer coisas. Estou aprendendo a falar bastante, né? Porque amor é igual imposto de renda, né? Você tem que declarar, não é verdade? Não é verdade, não é? Tem que declarar, gente. Aliás, está chegando o tempo, está chegando a hora, hein? É isso. Fala para a pessoa que está ao seu lado: amor é igual imposto de renda. Tem que declarar. É isso. Não pode. Então, assim, eu estou aprendendo isso. Mas, assim, como é que eu dizia que amava ela? Por exemplo, se ela fala assim: Léo, minha avó está precisando que você pegue ela lá na casa dela, leve ela lá em Itaboraí, espere ela a tarde toda e volte com ela para a casa dela. Eu faria de boa. Eu faço de boa. E com isso, eu estava demonstrando, sem falar nada, eu estaria demonstrando que a amo. Que amo minha mulher, porque eu estou fazendo isso pela avó dela, sabe? E ela sabe disso, eu faço de boa mesmo. Esse é o meu jeito, mas não é o jeito dela. Eu queria que ele demonstrasse amor abrindo mão do futebol todo sábado às 4h da tarde para tomar café comigo. De vez em quando, só de vez em quando. Só de vez em quando. Então, assim, o amor, cada pessoa percebe de um jeito. Talvez eu faça isso e ela nem perceba que eu fui lá. E eu fico frustrado aqui. Eu fico aqui frustrado. Caramba, ela não percebe que eu fiz tudo isso por ela. Entende? Então, a gente precisa perceber isso. E aí, mutuamente, né? Tanto aquele que faz, quanto aquele que recebe, perceber o que está acontecendo naquele ambiente, para que possa fluir e você possa valorizar e se sentir valorizado dentro desse ambiente. Beleza? Houve um burburinho na hora do futebol. Acho que as pessoas se... Não, então você deixar de jogar 4 horas, vou passar para 10 horas da manhã, 9 horas da manhã. Né? O problema disso é que você precisa de mais 11 pessoas, mais 12 pessoas para jogar contigo, né? Bom, e 2. Eu mantenho a paz em minha casa. Foi até um item que a pastora Deise falou da outra vez. Eu mantenho a paz. Fala, eu mantenho a paz. Eu mantenho a paz. Eu e você mantemos a paz. Amém. A gente, às vezes, pega essas coisas e transfere para Deus. Deus, traz paz para minha casa. Ele já trouxe. Amém. Já está disponível. Para mim e para você. Agora, eu faço a manutenção disso. Eu é que mantenho. Eu e cada pessoa, né, dentro de casa. Porque imagina, né? Você está lá vivendo a sua vida, de repente aparece um problema com um filho. Aquilo dali mexe com a casa toda, não é verdade? Eu estou ali e aparece um problema com a esposa. Toda a casa sofre com isso. Então, eu e você somos responsáveis e intencionais, eu estou repetindo essa palavra, intencionais em manter a paz da nossa casa. Entende? Então, é lógico que a gente tem momentos, né, de uma discussão mais acalorada, né?
Graças a Deus lá em casa não tem gritaria, não tem, mas tem uma discussão mais acalorada, tem a disciplina com o filho, né? Tem o futebol. Não, hoje eu queria sair e tal, né? Essas coisas. Sabe o que é isso, né? A rapaziada sabe o que é isso, né? Não, ninguém joga bola sábado. Ninguém joga bola sábado. Mas aí, eu e você somos responsáveis por manter a paz em nossa casa. Eu quero falar um negócio que eu anotei aqui para falar nesse momento. A gente teve algumas semanas, a gente viajou em família e foi o único final de a única semana do ano que a gente teria de férias. E aí a gente conversou com eles, falou: olha, a gente vai passear e vamos deixar tudo para trás, vamos esquecer tudo, vai ser uma viagem legal, assim, para a gente rir, para a gente conversar, para a gente ouvir um ao outro. E beleza, chegamos lá. Claro, a gente brincou, a gente riu, a gente teve conflito, teve DR, teve tudo. Mas não quero ir, eu quero ficar. Ir, porque eles só queriam ir para esse lugar se os amigos fossem. Com a gente, muito chato, né? E olha que eu tenho essas 3 idades completamente diferentes. Mas eu falei: vocês vão estar com a gente, acabou, vamos embora. Aí tá, chegamos lá, foi tudo tranquilo, mais ou menos. Aí teve os momentos de discussão, mas fluímos bem. Aí no final... Isso não acontece na casa de ninguém, né? Não, só lá em casa. Okay. Aí depois a gente voltou para casa e um dos meus filhos, que gosta de fotografia, tirou umas fotos e postou. Eu não sou das mídias, eu não acompanho, não vejo nada, perco o aniversário de todo mundo, porque eu não fico ligada aqui, graças a Deus. E aí, só que dias depois eu vi essa postagem dele, com algumas fotos nossas da viagem, e ele fez como é que é o nome? Uma legenda que mexeu muito comigo, falou muito comigo, que estava escrito assim: construindo memórias. E era exatamente isso, Deus falou comigo, era exatamente isso que nós queríamos construir naquele momento com eles. Essa era a intenção dessa viagem era essa. Construir memórias. Porque a gente não vai, eu falo para eles, a gente não vai durar para sempre aqui com vocês. Então, assim, isso que a gente está construindo com os nossos filhos, de estar, filhos, maridos, esposas, tá? A gente precisa ter um momento também só com o nosso cônjuge, mas também em família. Porque a gente vai levar isso para a eternidade. Não é que a gente viva de momentos especiais, mas a gente precisa ter esses momentos importantes em família, para você poder ouvir o seu filho, para você poder falar com o seu marido, de maneira que ele te entenda. E como é que a gente conhece um ao outro? A Djanira e o Rodrigo falaram sobre isso, ouvindo um ao outro. Eu só posso conhecer os meus filhos e o meu marido, minha esposa, se eu ouvi-los atenciosamente. Não é ouvir de qualquer forma, ouvir de maneira inteligente, de maneira intencional, e aí eu vou ser mais eficaz na vida deles. Mas, gente, isso dá trabalho. Isso dá trabalho. Talvez você tenha que sair um final de semana e fazer isso com a sua família, mas não deixe passar. Porque eu estava falando para o Léo, eu lembro de coisas muito importantes que eu vivi com a minha família, antes de casar com ele. E eu carrego até hoje, isso é muito importante para mim. Isso diz a respeito de quem nós somos, de onde nós viemos. Eu não posso deixar isso passar com os meus filhos. Eu quero que quando eles tenham as famílias deles, eles lembrem desses momentos que nós vivemos juntos, que é muito especial. Que a mamãe fazia o bolinho, que o papai descia no tobogã com eles. Vai passar. Cheio de medo, mas descia. Os filhos vão crescer. Não me dou muito bem com a altura, sabe? Mas tinha que ir, né? Ele queria ir, fazer o quê? Tá ficando velho, tá perdendo jeito. Bom, eu mantenho a paz na minha casa, né? Eu colaboro com Deus com as minhas ações e declarações sobre a minha família. Então, eu colaboro com Deus com as minhas ações e com as minhas declarações sobre a minha família. Amém. Entende isso? Né? Eu já falei isso com você, mas talvez alguém não tenha ouvido, né? Tem uma passagem na Bíblia que ela diz que nós somos cooperadores de Deus. Edifício e lavoura de Deus nós somos. Né? Essa palavra cooperadores, a palavra, eu tenho uma Bíblia, minha Bíblia, uma parte é português, outra parte é inglês, né? O mesmo versículo do lado em inglês. E o termo usado ali, eu achei muito legal em inglês, que fala, nós somos fellow workers. Fellow workers é parceiros de trabalho. Nós somos parceiros de trabalho de Deus. Então, se eu e você queremos que a nossa família, né, seja uma família aqui onde a paz
a justiça e a alegria reina, nós somos cooperadores de Deus nesse trabalho. Fellow workers. Lembra disso? Eu sou parceiro de trabalho. Colaborador é isso, parceiro. Se Deus quer agir na vida da sua esposa, do seu marido, se Deus quer agir na vida dos seus filhos, Ele conta com um colaborador. Ele conta com um parceiro de trabalho. Quem é? Eu. Fala, eu. Eu sou parceiro de trabalho nisso. Amém. Eu não posso atrapalhar Deus. Como se Deus estivesse falando assim, me ajuda a te ajudar, meu amigo. Me ajuda a te ajudar. Entende? Eu quero tanto que a minha família seja organizada, quero tanto que meu filho receba Jesus, quero tanto que o meu marido... Me ajuda a te ajudar, cara. Seja meu parceiro. Porque nós somos parceiros de Deus, parceiros de trabalho de Deus, somos lavoura e edifício de Deus. Ou seja, Deus está trabalhando na gente, edificando a gente, edifício, e lavoura é onde nós temos os frutos. Então Deus está trabalhando em você e em mim para dar frutos, ser edificado. Isso é bom demais saber disso, né? Deus está trabalhando em você para você ser edificado e dar frutos. Mas Ele também quer ser teu parceiro para edificar quem está na tua casa e também fazer com que essa pessoa dê frutos. Amém. Hello. É isso. Parceiro de trabalho nisso. Beleza? No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Nosso papel. Intencional. É um papel nosso. Se possível, tenha paz com todas as pessoas. Dentro de casa e fora de casa. Eventualmente, pode ser que não haja possibilidade de você ter paz com uma pessoa. Que isso seja só externo, né? Interno não. Interno a gente consegue resolver. Tudo. Tudo que a gente quiser, a gente consegue resolver, lógico, é em Deus. Okay? Então, no que depender de vocês, do que depender de mim e de você, vamos viver em paz. Amém? Amém? Sair daquele negócio de, eu faço mesmo, eu falo mesmo, Calma, menos um pouquinho. Baixa a bolinha aí. Baixa a bola, porque são essas pessoas que te amam. São essas pessoas que vão viver contigo. São essas pessoas que vão construir em você, e você também construir nelas, uma identidade. Então, menos. Aquela famosa frase, né? Eu prefiro ser feliz do que ter razão. Exatamente. Isso aí. 3, a gente adiantar para a gente terminar. Deus sempre lidou conosco com aquilo que nós temos. Já prestou atenção nisso? Deus sempre lidou com você, comigo, com o ser humano, com aquilo que nós temos. Ele não lidou conosco com aquilo que nós não temos. Teve uma mulher, e uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Olha só, um modelo diferente, né? É uma viúva com 2 filhos que estava devendo, e de repente um problema se instalou. Olha só, um problema instalado. E aí? Como é que faz? Né? E aí ela fala assim, tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Olha que coisa interessante. Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Ela não tinha nada? Não, ela tinha uma botija de azeite. Mas na percepção dela, ela não tinha nada. Olha que coisa louca. Eu não tenho nada, mas tenho uma botija de azeite. A gente pode olhar para a nossa casa e dizer assim: na minha casa eu não tenho nada. Só eu estou lá. Eu não tenho nada. E Deus sempre lidou conosco com aquilo que nós temos. Sabe aquela pessoa que está na sua casa? Deus vai lidar contigo com aquilo que você tem. Aleluia. Vai abençoar essa pessoa, vai transformar essa pessoa. Amém. Ela chegou a uma conclusão: eu não tenho nada. Ela olhava para casa e não via nada. Em outro momento, o pessoal falou assim: Jesus, o pessoal está aí com fome, manda esse pessoal para casa para eles arrumarem o que comer. O que Jesus perguntou? O que vocês têm? Nós temos só 5 pães e 2 peixinhos. Então é com isso que eu vou te abençoar. Aleluia.
Senhor, acabou o vinho, não tem vinho. Tem água? Tem água. Enche de água as talhas. A tua fé te salvou. A tua fé te curou. Deus sempre lidou conosco com aquilo que a gente tem. Eu te pergunto, por que a gente lida com as pessoas por aquilo que elas não têm? Essa não é a característica de Deus. Quando eu olho para minha casa, para o meu filho, quando eu olho para minha mulher, por que eu olho para ela por aquilo que ela não tem, reclamando daquilo que ela não tem? Deus vai te abençoar com aquilo que você tem. Aleluia. O olho de Deus é um olho que mostra aquilo que você tem. Ele usa isso. Ele chega e fala assim: se os teus olhos forem bons, tudo será luminoso. Aleluia. Ou seja, a forma que você olha transforma a tua casa. A forma que você olha as coisas, que você vê a vida, transforma a tua vida. Se os teus olhos forem bons, tudo será luminoso. Tudo terá luz. E lembre-se disso, Deus lida conosco com aquilo que a gente tem. E eu quero te convidar, te convocar a olhar a sua casa por aquilo que ela tem. Pastor, mas quando eu olho para minha casa, aquele pessoal está bebendo cada vez mais, está fazendo... Cara, essa turma tem alegria? Essa turma... Tem muita turma que é sorridente pra caramba, que é, né? Cara, vamos fazer uma festa então em casa? Fazer uma festa, vamos começar a se aproximar. Em vez de eu afastar, deixa eu me aproximar dessa turma. Ah, mas quando tem festa lá na minha família, é muita confusão. Cara, precisa de você, que é luz lá. Amém. Tá junto. Tá junto. Gente, sei que tá todo mundo aí e tal. Posso fazer uma oraçãozinha pelo aniversariante? Senhor, abençoa aqui o aniversariante. Abençoa toda a minha casa. Aleluia. Amém. 2 minutos. Da festa toda, 2 minutos, você abençoa a vida de todo mundo. Porque Deus lida conosco com aquilo que você tem. Amém, Senhor. Não diga eu não tenho nada. Você tem na tua casa um filho, uma filha, um marido, uma esposa. Amém. Você tem na tua casa a presença de Deus, o Espírito Santo. E talvez você tenha tido perdas. Talvez tenha tido perdas. E perdas muitas vezes irreparáveis. Mas mesmo essas perdas, meio em meio a essas perdas, como essa viúva, né, ela ainda tinha alguma coisa para que Deus pudesse abençoar e transformar a vida dela. Está claro isso para você? Amém. Eu e você, essa visão, melhor, essa forma de ver, eu tenho aprendido isso, sabe? De um tempo para cá. Porque nesse mundo que a gente vive, principalmente o mundo corporativo, por exemplo, né, é sempre aquilo que você não fez era mais importante, né? Você fez 99%, mas aquele 1% que você deixou de fazer aquilo que era importante. Não é assim que funciona? E cara, o que eu e você vamos fazer? Vamos viver baseado nisso? A gente vai viver diferente, cara. Com os olhos de Deus para minha casa, com os olhos de Deus para as pessoas que estão ao meu redor, dos meus colegas de trabalho. Eu uma vez ouvi uma frase que disse assim, ó, ninguém vai te ouvir se ela não souber que você se importa com ela. Se essa pessoa não souber que você se importa com ela. Ninguém ouve quem não se importa. Entra para um lado e sai pelo outro. Mas se a pessoa perceber que você se importa com ela, ela vai te ouvir. É engraçado assim, parece que não ouviu, mas ficou lá. Depois de um tempo vem a resposta. Então eu e você, nós precisamos ter essa mesma característica de Deus. Deus sempre lidou conosco com aquilo que nós
temos. E é com isso que Ele vai te abençoar e me abençoar. E 4, você não está sozinho nesse projeto. Amém. Você não está sozinho nesse projeto. Sabe que... Eu quero voltar aqui, eu lembrei de uma coisa aqui agora, para esse tema aqui, só para... Deus sempre lidou conosco com aquilo que nós temos. Tem uma frase também que eu gosto de falar, que eu queria que você, se você não anotou ainda, você anote. Que diz assim: comparação é o método do engano de medir desempenho. Se você puder anotar isso, comparação é o método do engano de medir desempenho. A gente fica se comparando os meus filhos, comparando a minha mulher, comparando o meu marido. Esse é o método do engano de medir desempenho. Eu não posso comparar a minha casa com a sua casa, nem os meus filhos com os seus filhos. Cada um tem uma história. Eu sei a minha história, eu sei a história da minha família, da minha casa, das coisas que nós enfrentamos juntos, os desafios que nós tivemos. Eu não posso comparar a sua casa, o que você viveu, a sua história. E quando a gente faz esse tipo de comparação, o inferno está ali justamente para lançar isso sobre a tua mente. Que a sua família é menor, que você não pode, que os seus filhos não vão avançar. Esse é o engano querendo se instalar. Mas a gente não está sozinho nesse projeto. Esse projeto de Deus, que é a família, que foi Ele quem criou. Você acha que o próprio Criador ia te abandonar? Jamais. Então a gente tem um Deus que está conosco dentro da nossa casa, está conosco nas batalhas, e a gente já parte da vitória. Você já é mais do que vencedor. Sua família nasceu para vencer, sua família nasceu para ir para lugares muito altos, muito além daquilo que você tem pensado ou imaginado. Não pense que a sua família é inferior, ou porque você não tem tudo aquilo que nós falamos aqui. Você tem, porque você crê. E você está aqui, você não está aqui à toa hoje. Você que está na internet não está aí à toa. Você está ouvindo porque Deus tem alguma coisa para tratar com você. Amém, isso aí. Nesse caso da comparação, eu tenho um videozinho, 2 minutinhos, que eu quero botar para você ver como funciona esse sistema, né? É um vídeo ilustrativo, né? Você como funciona esse sistema. Eu queria que você visse aí esse videozinho aí com a gente. Pode ser? To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Great, thanks so much. Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived.
And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized form of herd behavior is part of what we call social learning. Starting at a very early age, when we see members of our group perform a task, our brains literally reward us for following in their footsteps. When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like Ele vai excluded. explicar lá Once I decided to go with it, cientificamente porque acontece isso, né? Muitas vezes a comparação ela funciona desse jeito. Tem uma televisão de 50 polegadas. Aí o vizinho comprou de 60. Puxa vida, comprou de 60. Eu tenho que comprar também, né? Eu tenho que fazer também. Tá todo mundo fazendo, eu tenho que fazer também. Aí eu vou lá e compro uma de 70. Mas o miserável comprou uma de 80. 3 meses depois, eu ainda tenho 28 prestações para pagar da minha de 60. Não é verdade? E aí, como é que eu faço, né? Aí eu fico deprimido, eu fico chateado, porque eu não consegui acompanhar os meus pares no trabalho, eu não consegui acompanhar os meus pares da minha família, meu cunhado. Quando é cunhado é pior, né? É verdade? É isso. Comparação é o método do engano de medir desempenho. Então, pediu para eu falar de novo, é isso. Comparação é o método do engano de medir desempenho. E, por último, você não está sozinho nesse projeto, como a gente falou, né? O Criador desse projeto jamais te abandonaria. Amém. Ele nunca te deixaria só para cuidar da sua família, porque foi Ele que criou a família. Amém. Foi Ele que criou a família. É Ele que deseja que a tua família seja abençoada, sua família, que a paz reine na tua casa. É Ele que deseja. Ele nunca te abandonaria. Ele nunca vai te deixar. Nunca. Ele diz assim, ó, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Aleluia, Pai. Nem tenham medo. Sabia que eu tinha medo de casar? Como não tinha um exemplo dentro de casa, da minha família, eu tinha medo de casar, eu falava para ela. Tinha medo de casar. Não sabia como ia ser, não sabia como era essa referência, tal. Eu quero dizer para você, não deixe o teu coração ficar perturbado e não tenha medo. Deus está contigo. Aleluia. Amém. Os que amam a tua lei, lá em Salmo 119, 165, os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. Amém, Senhor. Você pode repetir esse versículo comigo? Os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. Amém. Você não vai tropeçar. Amém. Nossos pés estão firmados, Amém. firmados na palavra de Deus. Aleluia. Firmes. A gente vai seguir. Quero que você fique de pé, por favor. Vamos fazer uma oração pela tua casa, por você. Nós somos uma casa, né? Você tem a tua casa lá, mas Deus sempre inicia por uma pessoa. Ele sempre inicia por um coração. E aí quando um coração se entrega a Ele, entende qual é a proposta dele, aí ele pode começar. E que bom se você está aqui junto com a sua esposa, junto com seus filhos. Que bom que se você está assistindo junto com a sua esposa, com seu filho, porque todos têm a oportunidade de coração falar, eu quero isso aí. Eu quero isso aí. E juntos vocês decidirem que querem isso aí. Raquel vai fazer uma oração. Amém. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por mais esse encontro, Pai. E assim como eu te pedi vindo para cá, Senhor, que cada um de nós tenha uma expectativa no coração, Senhor.
daquilo que Tu tens preparado, Senhor, para a nossa casa, para as nossas famílias, Senhor, para os nossos filhos, maridos, esposas, Senhor. Nós queremos olhar, Pai, como Tu vês, Senhor. Pai, que cada um de nós aqui, cada família aqui representada, possa abrir a sua boca em fé e declarar que existe um Deus poderoso, capaz de mudar qualquer circunstância, Senhor. Então, Pai, eu declaro sobre cada família aqui, Senhor, ampla suficiência em tudo, Senhor, em tudo, Pai. Dentro dos seus lares, Senhor, que elas possam ser sacerdotes dos seus lares. Mães e pais, Senhor, que têm buscado, Senhor, pelos seus filhos, Senhor, orado por eles, orado pelos seus maridos que não estão aqui ou pelas esposas que não estão aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, Tu tens uma palavra empenhada conosco, Senhor, de que nós todos serviríamos a Ti, Senhor. E é isso que eu declaro sobre esta igreja, Pai. Que todas essas famílias, Senhor, possam congregar juntos, Senhor, louvar o Teu nome, Senhor, e Te bendizer, porque elas reconhecem que Tu és o único Deus e suficiente Salvador nas suas vidas, e que sem Ti nada podemos fazer, Pai. Derrama sobre cada um de nós, Senhor, essa sensibilidade do Teu Espírito Santo para nos conduzir a sermos quem nós somos, melhores esposas, melhores maridos, melhores filhos, Senhor. Amém. Baseados na Tua palavra, no Teu ensinamento, Senhor. Traga paz aos lares, Senhor. Que nós possamos buscar isso intimamente, Pai. Te conhecer, Senhor. Aleluia. E prosseguir em Te conhecer. É isso, Pai. Porque quanto mais Te conhecemos, Senhor, mais nos parecemos contigo, Pai. Amém, Senhor. Eu Te louvo pelas famílias deste lugar, Senhor, desta casa, que estão também nos assistindo pela internet, Senhor. Que Tu possa invadir com a Tua presença os lares, Senhor. E possa transformar as nossas vidas, Senhor. Amém, Senhor. Que nós possamos ter esse contato contigo, Senhor, e sermos transformados, sermos renovados, Senhor. Que a nossa mente, Senhor, seja renovada todos os dias nessa palavra. Amém, Senhor. Eu Te glorifico, Senhor, e Te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Obrigada. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor aí?